Quantas ações você precisa ter na sua carteira? Se você já tem patrimônio para começar a investir e está interessado em investir na Bolsa de Valores, essa é provavelmente uma das principais dúvidas que você vai ter. Quantas ações eu preciso ter na minha carteira? E é importante você entender que existem dois riscos ao investir na Bolsa de Valores. O primeiro risco é o risco não diversificável, que é um risco inerente ao risco de mercado, ou seja, ainda que você invista em todas as ações da Bolsa de Valores, vai existir um risco que não tem como você diversificar. Normalmente, quando acontece algum evento muito improvável e que afeta a economia como um todo, todas as ações tendem a sofrer. Vou dar um exemplo, a pandemia. Dificilmente você teve uma ação que valorizou de fevereiro a março de 2020. Então, ainda que você tivesse muitas ações, provavelmente a maioria delas cairia e cairia muito. Outra coisa que pode acontecer, existe o risco Brasil, por exemplo, né? Quando acontece algo que afeta muito o nosso país, naturalmente, grande parte das empresas listadas na nossa Bolsa de Valores tendem a ter uma desvalorização. Este é o risco não diversificável. Ainda que você diversifique o máximo possível, vai existir um risco ali. Agora, nós temos o risco específico de cada ativo da sua carteira. Este risco, sim, é possível diversificar. Ou seja, uma pessoa que investe em apenas uma empresa, ela vai ter um risco muito maior do que uma pessoa que investe em 5, 10, 20 empresas diferentes. Afinal, tudo aquilo que acontecer de forma negativa, aquela empresa que a pessoa investiu, vai afetar todo o patrimônio investido dela. Diferente de uma pessoa que possui ações de várias empresas diferentes e que, se acontece algo com uma ação específica, por exemplo, não muda praticamente nada na carteira dela. Isso vai variar também de acordo com a sua carteira de investimentos completa. Vou te dar um exemplo. Se nós considerarmos que uma pessoa vai investir 90% do patrimônio dela em renda fixa e apenas 10% em renda variável, colocando, por exemplo, metade em fundos imobiliários e metade em ações, se essa pessoa tem uma quantidade pequena de ações, ela vai correr um risco muito menor do que uma pessoa que invista 100% em ações e tem ações de 20 empresas diferentes. Então o risco que você corre na sua carteira como um todo, ele tem muito a ver com o patrimônio que você tem em cada tipo de investimento. De forma que quanto menos dinheiro você tem investido em ações, para correr menos risco, você vai precisar ter muito menos ativos do que uma pessoa que se expõe muito a essa classe de ativos. Então existe uma diversificação que você precisa fazer, que é entre essas classes de ativos diferentes. Eu recomendo que você tenha, por exemplo, 4 classes de ativos. Títulos públicos através do Tesouro Direto, CDBs e títulos privados, principalmente para prazos definidos e objetivos específicos, como reformar uma casa, fazer uma viagem, coisas assim. Fundos imobiliários para você investir em imóveis e gerar renda mensal, e as ações. E o quanto você compra de cada um desses investimentos diz muito sobre o risco que você vai correr de forma geral. Por que é importante você entender isso? Porque a pessoa que está investindo só em ações, ela vai correr muito risco ainda que ela diversifique muito. Na minha opinião, isso não faz sentido. Principalmente para os objetivos que você vai ter de curto e médio prazo. Ou seja, mais uma forma de você reduzir o risco não só diversificando, investindo para longo prazo. Se você investir em ações para daqui um mês, para daqui um ano, você vai correr muito risco ainda que você invista em 100 empresas diferentes. Agora, se você investe em boas empresas para um prazo como 10 anos, 20 anos, o seu risco vai ser muito menor. As ações elas só são arriscadas quando você avalia um período muito curto ou quando você investe em poucas empresas ou em empresas naturalmente mais arriscadas. Afinal, dá para a gente buscar essa redução de risco avaliando a característica específica daquela empresa. Vou te dar um exemplo. Eu vou abrir o Fundamentei aqui para te explicar melhor. Eu vou abrir aqui a Oi, Casas Bahia. E vou abrir outra de varejo aqui, a Enjoei, por exemplo. Beleza, peguei 4 empresas. Só que se nós olharmos aqui os balanços das empresas, o que a gente vai observar? Que essas 4 empresas só dão prejuízo. Ó. A Oi primeiro. Lembrando que quando ela teve lucro aqui, veio de resultado financeiro, não veio das operações da empresa. A Azul, só prejuízo, ó, a aba do lucro aqui, ó, coluna do lucro. Casas Bahia, só prejuízo. E a Enjoei, só prejuízo também. Ou seja, a pessoa tem aqui 4 ações. Ela vai correr um risco alto ou baixo? Você precisa ter mais, eu já vou falar disso. Mas muita gente, às vezes, faz essa diversificação sem considerar o risco de cada ativo específico, porque tem muito disso também. Se nós abrirmos aqui, por exemplo, Itaú, VEG, Engie e a própria B3, e olharmos os balanços
Isso aqui é um ponto muito importante para vocês entenderem, tá? Aqui, ó, só lucro, aumentando o lucro praticamente ano após ano. VEG, mesma coisa, só lucro também. Engie, só lucro também, batendo recorde aí de faturamento, de lucro. B3, mesma coisa. Por que eu estou mostrando isso? Presta atenção, vamos supor que tem duas pessoas. As duas investem em 4 empresas diferentes. A primeira investe nessas 4 empresas aqui que só dão prejuízo, e a segunda investe nessas 4 empresas que só dão lucro. Qual das duas vai estar correndo mais risco? É óbvio que a primeira pessoa. Embora elas tenham a mesma quantidade de empresas na carteira, o risco de cada empresa manda muito. É a mesma coisa da pessoa, por exemplo, montar uma carteira aqui com vários ativos, mas todos do mesmo setor. Vou dar um exemplo aqui. Você pega aqui no Brasil, nós temos cerca de 300 empresas diferentes. E aqui você pega o setor bancário. Tem 19 empresas, ó. Itaú, BTG, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Banco Inter, Banco Pan, Banco do Nordeste, Banco de Brasília, Banco do Rio Grande do Sul, Banco Mercantil. Aí a pessoa vai e investe em 19 empresas, mas todas do setor bancário. Ela está diversificando? Não, porque o risco específico dessas empresas é muito parecido. O que afeta o setor bancário vai afetar todas essas empresas aqui provavelmente. Ou seja, antes de te falar a quantidade de ativos que você precisa, não adianta você ter um número se você não seguir esses outros critérios importantes. Olhar o risco específico de cada empresa, o risco específico de cada setor. Não adianta você ter 20 ações. Não adianta você investir em 20 empresas diferentes, todas do mesmo setor. Você pode diversificar o tamanho da empresa também e pode diversificar a fonte de receita dessa empresa. Eu não sei se você percebeu que uma das empresas que eu tinha dado o exemplo aqui, ó, foi a VEG. Essa é uma empresa multinacional. Por quê? Apesar dela ser muito forte no Brasil, ela tem mais renda fora do Brasil do que dentro do Brasil. Isso também ajuda a diversificar aquele risco Brasil que eu te falei. Considerando que você vai montar uma carteira com diferentes empresas, de diferentes setores, de diferentes tamanhos, empresas de qualidade que só estão gerando lucros, que vendem cada vez mais, que estão em setores bons, não estão no setor, por exemplo, de varejo geral, né? Como Magazine Luiza, Casas Bahia, Enjoei, não estão no setor de companhia aérea. São setores ruins por natureza. Se você diversifica em vários setores, a partir de 10 ativos, por exemplo, você já vai ter uma diversificação muito boa, porque você ainda vai ter outras classes de ativos na sua carteira. E isso depende também, né? Uma coisa é a pessoa investir em 5 ações, não investir em fundos imobiliários e investir pouco em renda fixa. É muito risco. Outra coisa é a pessoa que tem majoritariamente renda fixa na carteira, investe em 8, 10 fundos imobiliários, por exemplo, e tem 5 ações. Essa pessoa estaria muito mais diversificada do que a outra. Então, a partir de 8, 10 ativos, você já tem um nível de diversificação muito bom. Existem alguns artigos que afirmam que a partir de 10 ações diferentes, 10 empresas diferentes, você já reduz cerca de 70% a 80% do risco específico dessas empresas. Ou seja, aquele risco diversificável. Mas o mais importante é você montar a sua carteira de investimentos com essa diversificação entre classes de ativos diferentes. Eu vou falar mais sobre isso na imersão Rota do Patrimônio, que vai acontecer nos próximos dias, serão 4 horas de conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você garantir a sua vaga por um valor promocional. E aí lá no evento eu vou te falar melhor como que você pode construir a sua carteira de investimentos do zero para multiplicar o seu patrimônio e gerar renda através dos seus investimentos. Acesse o link aqui embaixo, garanta a sua vaga antes que seja tarde demais. E é isso, um grande abraço, fica com Deus e é só o começo.